Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para cada um de vocês. Um dia estrondoso, um dia sobrenatural, um dia poderoso. Aleluia, glória a Deus. Que madrugada sobrenatural. Sejam todos bem-vindos, amém? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro Santo. Já declaro sobre a tua vida uma quarta-feira extraordinária. Você que é líder da Global, hoje tem uma reunião, tá? Hoje tem reunião, tem Leadership Meeting, né? Hoje tem uma reunião para os líderes. Hoje tem um alinhamento com todos os líderes. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma manhã. Muito feliz de poder transbordar na sua vida. Amém? Essa madrugada foi uma madrugada extraordinária, sobrenatural. Tô aqui com a minha canequinha, ó. Caneca da Global Fire da conferência do ano passado. Como será da conferência desse ano, né? O Júnior Design vai saber, né? O pastor Júnior vai saber. Essa daqui está demais. A desse ano vai estar tremenda. Olha que linda. Essa aqui foi a caneca da conferência desse ano, ó. Que linda, maravilhosa, né? Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, consertarei suas brechas, restaurarei suas ruínas e reconstruirei como era no passado. Amós 9:11. Esse ano nosso tema é mais profundo. Amém? Ficou muito linda essa caneca. Que caneca maravilhosa. Esse ano vai ter umas camisetas muito lindas, mas muito lindas mesmo. Eu até preciso fazer uma reunião com o pastor Júnior para trazer as ideias que eu tive para ele. Vai ter umas camisetas muito, 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 muito lindas. Amém? Você crê? Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos viver aí esse ano na conferência, uma conferência extraordinária. Acabamos de confirmar mais um preletor de fora. Ele é do... Deixa eu ver. Ele é do... Eu tô com medo de falar enganado, mas é de outra nação. Nós temos já confirmados o Hernani Acosta, Argentina, o Hernani Santos, Brasil, grande homem de Deus, eu admiro muito, amo as pregações dele. Temos David Gava, ele é da África, pensa num profeta abençoado, amém? Quem mais, amor? Que a gente O Jordan, que é um grande ministro, pensa num homem de Deus, um ministro de adoração. Da República Dominicana. A Juliane Nogueira, está confirmada também. Agora, tem um avivalista que eu acabei de confirmar. Eita, agora. Tá? Ele é de uma outra nação. Vamos ver se vocês acertam a nação. É um grande avivalista. E o manto dele, se eu falar o manto dele, vocês vão saber quem que é. O manto dele é sinais e maravilhas. Eita, agora. O manto desse homem de Deus é homem. É sinais e maravilhas. É sinais e maravilhas. O manto desse homem é sinais e maravilhas. Aleluia. Vai ser sobrenatural. Amém? Ele é de fora, ele é internacional, tá? É um grande homem de Deus. O manto dele é sinais e maravilhas. Não é Estados Unidos. Não é Estados Unidos. Não é dos Estados Unidos. Vamos ver se vocês estão... Cadê a palavra de conhecimento? Cadê? Cadê a palavra de conhecimento? Cadê? Cadê a palavra de conhecimento de vocês? Que nação que é? Se vocês falar nação, eu falo o varão. Se vocês falar nação, eu falo o varão. Mas também vocês não podem botar 10 nação aí, né? Chutando. Amém? Não pode falar o continente todo, né, gente? Tem que falar nação.
Aí fica fácil. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não, ele não é da Argentina. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, mano. Eita, a Paula acertou. A profetisa Paula acertou. A profetisa Paula acertou. Quem é da Argentina? Quem que é do México? México. Ele é do México. Arriba! México. Ele é do México. O manto dele é sinais e maravilhas. Tá? O manto desse homem é sinais e maravilhas. E ele vem, é um grande homem de Deus. E, até onde eu sei, né? Uma pastora, eu não sei o nome dele, mas eu acho que eu sei quem é. Do México. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vocês estão bons. Aí agora eu vou ter que falar. Quem que é? Dei minha palavra. Vou falar o sobrenome dele certinho. Por isso que eu vou olhar aqui. Que eu sou ruim, gente, de sobrenome. Até o meu eu esqueço, tem um dia. Peraí, deixa eu olhar no Instagram aqui. Vamos ver, alguém colocou ou não? Ó, mas vocês não podem ficar falando por aí, tá, gente? É segredo, um segredo nosso, certo? Vai ser um segredo nosso, certo? Provavelmente a gente vai anunciar ele semana que vem, tá? O nome dele é Emanuel Carranco, tá? O nome dele é Emanuel Carranco. Pensa no homem de Deus, muitos sinais, maravilhas, prodígio. Ele é um avivalista, tá? Direto do México. Amém? Emanuel Carranco. Certo? Ele fala muito rápido, mas vai ter tradutor, tá, gente? Vocês podem ficar em paz. Nós vamos ter tradutores para todos os preletores. Amém? Mas eu tô trazendo alimento novo para vocês. Quero trazer algo que vocês não... Quero trazer algo novo. Quero trazer uma unção fresca. Amém? Quero trazer uma unção fresca para vocês. Aleluia? Tem um fogo do Senhor que está na América. Então eu vou trazer pessoas da América, né? Excepto o Gabo, que é da África. Aleluia? Então vai ser um tempo sobrenatural. Então nós vamos ter a presença aí do Emanuel Carranco, do México. Grande avivalista do Senhor. Gente, se preparem que essa conferência vai ser extraordinária. Amém? Extraordinária. Vai ser um tempo muito poderoso. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade, Pai, do nome santo de Jesus, Pai, nós queremos, Pai, te glorificar. Pai, nós queremos te exaltar, Senhor Deus. Obrigada, Jesus, por essa madrugada, Senhor Deus, extraordinária, a qual o Senhor nos deu. Obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, no nosso meio, pela presença, pela unção. Pai, nós sentimos que há uma unção nova, Senhor Deus, sobre o ambiente profético. Nós sentimos, Pai, que o Senhor tem derramado algo novo, Pai, sobre os nossos ossos. Nós podemos sentir, Pai, um fluir de uma atmosfera, Pai, de uma nova unção. Pai, nós queremos mais mergulhar em águas ainda mais profundas. Pai, toda a honra, toda a glória, Senhor Deus, todo o poder, toda a majestade, Pai, nós elevamos a Ti. Pai, rasga os céus de glória, fala conosco hoje através de Oséias 12. Pai, nos ministra, Senhor Deus, com a Tua palavra. Pai, eu me submeto ao governo do Espírito Santo e declaro que aqui quem fala é o Espírito Santo de Deus, que eu possa ser usada como um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, vamos lá. Oséias, capítulo de número 12. Amém? Oséias, capítulo de número 12. Se você tem Bíblia, abra. O povo de Israel se alimenta de vento, corre atrás do vento leste o dia todo. Acumula mentiras e violência, faz acordos com a Síria e ao mesmo tempo envia azeite para comprar o apoio do Egito. Ou seja, o
povo de Israel está vivendo de engano. Agora o Senhor representa acusações contra Judá. Está prestes a castigar Jacó por sua conduta enganosa e lhe retribuir tudo o que fez. Ainda no ventre, Jacó agarrou o calcanhar do seu irmão. Quando se tornou homem, lutou com Deus. Sim, lutou com o anjo e venceu. Chorou e suplicou-lhe que o abençoasse. Ali em Betel encontrou Deus e Deus falou com ele. O Senhor Deus dos exércitos. O Senhor é o seu nome. Portanto, voltem para seu Deus. Pratiquem o amor e a justiça e confiem sempre nele. O povo, no entanto, se comporta como comerciantes astutos, que usam balanças desonestas e gostam de explorar Israel. Diz: fiquei rico, fiz fortuna com meu próprio esforço. Ninguém descobriu que enganei outros. Meu histórico é impecável, mas eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou do Egito. Eu os farei morar em tendas outra vez, como fazem em feriados sagrados. Enviei meus profetas para adverti-los com muitas visões e parábolas, mas os habitantes de Gileade não valem nada. Por causa do seu pecado, em Gigal também sacrificam bois. Seus altares são enfileirados como montes de pedras à beira de um campo arado. Jacó fugiu para a terra de Harã e ali cuidou de ovelhas para obter uma esposa. Então, por meio de um profeta, o Senhor tirou do Egito os descendentes de Jacó. E por meio de um profeta, eles foram protegidos. Mas o povo de Israel provocou o Senhor amargamente. Então, olha só que interessante o verso 13. Então, por meio de um profeta, o Senhor os tirou do Egito, os descendentes de Jacó. E por meio de um profeta, eles foram protegidos. Então, Deus, tudo o que faz, ele tem que anunciar por um profeta. Tudo o que Deus faz, ele vai falar através de um profeta. Tudo que ele vai fazer, sempre vai ter um profeta, certo? Eu quero declarar que você é esse profeta do Senhor, que vem anunciar as novidades do Senhor sobre o reino de Deus. Amém? Eu quero profetizar que o Senhor te ativa nesse tempo, para um tempo como este, para ser aquele que vem anunciar a volta do Cordeiro, para que seja aquele que venha preparar o caminho, assim como João Batista. João Batista preparou o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Amém? Ele preparou o caminho para, ele preparou o caminho para anunciar o Cordeiro. E você vai preparar o caminho para a volta de Cristo, em nome de Jesus. Agora ele os sentenciará à morte como pagamento por seus pecados. Amém? Então a gente vê aqui, Israel vive correndo aqui atrás do vento, alimentando-se de mentira, de engano, de falsas alianças, buscando segurança no homem, buscando segurança no sistema e não no Senhor. Então eu já venho batendo nessa tecla com você. Do que adianta a gente... Gente, o dinheiro pode te dar uma falsa paz. As pessoas, algumas alianças podem te dar uma falsa paz. Mas eu quero dizer para você que no dia mau, no dia terrível, você pode ter a pessoa mais bem estruturada do mundo, a pessoa de mais poder e influência. Isso não será o suficiente. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, tá? Isso ainda não será o suficiente. Porque somente a mão do Senhor, somente o cuidado do Senhor pode te colocar nesse lugar de paz que excede todo entendimento. Então a gente vê que Israel, o quê? Israel se assegurava nessas falsas alianças, O texto já começa bem assim: o povo de Israel se alimenta de vento, corre atrás do vento do leste o dia todo, acumula mentiras e violência, faz acordos com a Síria e ao mesmo tempo envia azeite para comprar apoio do Egito. Então, vamos trazer essa pessoa aqui para o nosso tempo. Essa aqui é a pessoa religiosa, é a pessoa que vai na igreja. Ela acha que ela está ótima com Cristo. Ela vai ali todo domingo, toda quarta-feira. E ela acha que está tudo bem, certo? E ela continua fazendo as coisas erradas. Ela continua fazendo aliança com o mundo. Ela continua, correndo atrás das coisas do mundo e colocando isso como prioridade. Mas vive falando que Deus é tudo para ela. Enquanto ela, na verdade,
ela aparenta ser espiritual enquanto ela não é espiritual, enquanto ela não tem esse relacionamento com Deus. Então, a gente precisa pregar e viver em Cristo verdadeiramente. E isso não é fácil. Se você falar para mim assim, apóstolo, é muito fácil viver com Cristo. Não é fácil, eu não acho fácil. É muito difícil porque tudo que você vai fazer, tá? Tudo que você vai fazer tem um peso. Tudo que você vai fazer tem peso. Porque se você fala assim, vou fazer tal coisa, você já tem que pensar isso daqui. Isso aqui edifica o reino? Isso aqui contribui para o reino? Isso aqui, como que é isso daqui? Então, a gente tem que pensar até mesmo onde a gente senta para comer uma comida num shopping. Será que esse lugar aqui é um lugar edificante? Será que esse lugar aqui é um lugar bom para me sentar? Porque às vezes quem passa ali te confunde com um bêbado, te confunde com alguém que... Aquele lugar é conhecido, vamos supor, aquele lugar é conhecido como pessoas que sentam ali para beber. E aí você sentou ali para comer, sei lá, uma pizza ou qualquer coisa. E a pessoa que passou te olhou. Então, exatamente sobre isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente vai fazer, com toda atitude que a gente vai tomar, porque, até com o que a gente posta, queridos. Até com o que a gente curte. Quantas vezes eu passo, né, lá, aí eu falo, fulano curtiu isso aqui. A gente já tem uma ideia do que a pessoa gosta, você tá entendendo? Então, a gente sabe, né, quando a gente tem amigos em comum, principalmente nas redes sociais. Então, até mesmo o que a gente curte no Instagram, isso reflete sobre nós. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não adianta a gente pregar uma coisa e dar sinais de outra. Amém? Porque em alguma coisa você vai se deslizar. Então, você às vezes quer manter uma aparência de ser uma pessoa, tá? Você vai manter uma aparência de ser uma pessoa isso, uma pessoa aquilo. Mas você toda hora tá postando conteúdo que não tem nada a ver, do mundo. Toda hora você tá ali, certo? Principalmente com coisa que contradiz as escrituras, porque aí a gente vê coisas que contradizem as escrituras, certo? Aí você fala, por que uma pessoa dessa curte isso aqui? Será que ela gosta desse tipo de conteúdo? Né? Eu tô falando de um exemplo que eu lembrei aqui agora. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas estão sempre olhando para nós e atribuindo aquilo que nós somos no reino. Então ninguém olha para mim e me vê como médica, me vê como esposa, me vê como uma mulher de Deus que influencia uma geração, certo? Então, quando eu olho aqui para um dos meus líderes, eu não vejo eles na profissão deles, eu vejo eles como ministros do Senhor, homens e mulheres de Deus, um profeta, um pastor. Então, a gente tem que ter muita prudência com a roupa que a gente veste, tá? Quem já viu aí as mulheres da roupa a vácuo, que dá para ver até tudo? Roupa a vácuo. Diz que tem a roupa lá no pé, mas é tudo a vácuo, né? O homem da calça apertada, certo? O homem da camisa, né, até aqui aberta. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque você fala de santidade, mas você não exala essa santidade. E queridos, para quem anda com o Espírito Santo sabe, às vezes o Espírito Santo às vezes a roupa não tá decotada, mas aquela roupa às vezes tá apertada, o Espírito Santo vai lá e fala, tira essa roupa, coloca outra. Né? Até a maquiagem, às vezes você passou uma maquiagem que tá um pouco forte, o Espírito Santo te incomoda, você vai lá e tira. Então nós devemos, tá, ser, tá, viver, pregar, ter a essência de sermos pessoas que estão buscando, nós estamos vivendo em Cristo e estamos exalando santidade. Tá? A santidade não é porque você é uma pessoa sem pecado. Santidade são as suas escolhas que te conecta, que te coloca perto da presença de Deus. Amém? Então, vamos tomar cuidado com aquilo que você escuta. Eu sei que tem gente que acha que não tem nada a ver escutar uma musiquinha ali do mundo. Mas é uma letra bonitinha, uma letra romântica. Mas para mim, aquilo que não foi consagrado ao Senhor, o diabo foi lá e tomou. Tá? É meu conceito. Certo? Porque a música, ela é um condutor emocional. Então vamos tomar muito cuidado. Você diz que isso, você diz que aquilo, você diz que aquilo outro. E você está escutando essas músicas de sofrência. Você está escutando porque é um sertanejo bonito, é um sertanejo... E aí você está escutando essas músicas de sofrência. Você está cantando... Isso aí é uma oração que você está cantando para o seu casamento. Talvez sua vida sentimental está toda amarrada, você nem sabe o porquê. Mas olha as músicas que você escuta. Eu sei, gente, que não é o caso de vocês, tá? Talvez é de quem assiste a live depois.
Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós estamos em Cristo, quando o Espírito Santo está na nossa vida, nos incomoda até quem está escutando. Nos incomoda estar numa loja, às vezes, sabe aquelas lojas que fica tocando? Parece um tormento, parece um... Eu fico assim, ó, eu fico assim, eu já ando com fone de ouvido na bolsa, eu já boto assim, pá. Se eu preciso estar naquela loja. Porque a gente é agoniante. Aquelas músicas, às vezes, entram na cabeça da gente igual um chiclete, né? Quem aí já escutou essas músicas? Então, nós precisamos vigiar em tudo, tá? Você prega para sua mãe, você prega para o seu pai, você prega para sua família. Mas na primeira oportunidade, você tá lá com a sua mãe leiando a vizinha, leiando a fulana, porque a fulana descasou, tá. Aí sua mãe fica assim, minha filha fala que é de Deus, minha filha prega Jesus, isso e aquilo, fala que jejua. Mas ela gosta de uma fofoquinha, ela gosta de falar mal dos outros, ela tem prazer nisso. E queridos, nós precisamos começar a ser exemplo, amém? Então não viva do vento, não viva, né, uma vida enganosa aqui como Israel, né? Não viva se alimentando do vento, ou seja, não se alimenta de ilusão. Então eu creio, tá, que uma geração saudável o Senhor está levantando. Queridos, eu não quero falar assim que eu sou radical, mas se você quer ser alguém grande em Deus, se você quer ser alguém você quer ter o espírito de Elias dentro dessa geração, se você quer manifestar a glória de Deus, viver o sobrenatural, eu quero que você entenda, você vai ter que ser alguém separado. Porque se você não for separado, você não vive essa glória. Se você não for separado, Deus não pode nem manifestar essa glória através de você. Porque Deus só vai manifestar essa glória através de um povo santo, um povo separado. E tem que jejuar, tem que orar, tem que ler a Bíblia. E não podemos perder a essência. Não se venda para o sistema. O sistema vai dizer que você tem que ser de Deus, mas você tem que ser assim, assado. Mas Deus te deu uma direção, como ele deu a João Batista. E João Batista afrontou a muitos porque ele era um profeta e ele não seguia o sistema, a regra de ninguém. Ele seguia aquilo que Deus mandou ele fazer. Amém? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, tá? Nós precisamos tomar muito cuidado. Porque as pessoas estão olhando para você e vendo qual é o resultado de Cristo na sua vida, para ver se elas vão seguir Cristo ou não. Você sabe para mim o que é o evangelho que convence? Quando alguém é tão transformado, sabe essas pessoas na sociedade que são improváveis? Quando uma pessoa na sociedade ela é improvável e ela é transformada, isso impacta como uma mulher samaritana. Isso é um evangelho que se propaga, que aí as pessoas falam, aonde que o fulano foi? Porque para o fulano mudar, realmente Cristo está naquele local. Essa igreja deve ser genuína, essa igreja deve ser sobrenatural. Amém? Então, é sobre isso, tá? Então eu quero confrontar vocês a não viver de vento, vivam da verdade. Eu não estou falando que vocês têm que ser inabaláveis, mas vocês precisam ser vulneráveis à presença de Deus. Vocês precisam falar assim, Espírito Santo, eu tenho dificuldade nessa área. Espírito Santo, eu tenho dificuldade com esse pecado. Espírito Santo, sozinho eu não dou conta. Queridos, quando eu me posicionei em Cristo, eu falei para Jesus tudo o que eu era. Eu falei, Jesus, eu até agora, eu tentei de tudo para mudar, para ser uma pessoa melhor, mas eu não consigo. Eu não consigo vencer o pecado nessa área, eu não consigo vencer o pecado naquela. Eu sou isso, eu sou aquilo. E foi aí que o Espírito Santo entrou com tudo e eu comecei a jejuar. Então, não vai conseguir vencer o pecado se não matar a carne. Porque é a tua carne que gosta de pecar, é a tua alma que deseja, anseia pelo pecado. Quando você começa a matar a sua carne, fortalecer o seu espírito, porque também não dá para matar a carne sem fortalecer o espírito. Tem que matar a carne, matar a vontade da alma e, em contrapartida, junto, fortalecer o espírito. Como que fortalece o espírito? Orando, lendo a palavra, escutando uma pregação. É isso que fortalece o teu espírito. Enquanto você jejua, você está negando a vontade da alma, negando a vontade do corpo. Em contrapartida, o seu espírito está crescendo. O seu espírito está crescendo em fé, em fogo, em glória, em presença. Aí você consegue deixar o pecado. Porque Jesus nos transforma de glória em glória. Amém? Então eu quero que você não seja como o povo de Israel. Eu quero que você seja um povo santo, um povo separado. Um povo que escolheu se santificar. Queridos, escolher se santificar não é sinônimo que você nunca mais vai pecar. Você vai pecar todos os dias, eu tenho certeza disso. Ou você pega com a mente, ou você peca com o sentimento. Se você pensar, já é pecado, certo?
Mas se você evitar falar, você já evita boas consequências. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se santificar é você escolher estar com Deus todos os dias. É as suas escolhas, a santificação. O ser separado é você escolher o que edifica e o que traz bom resultado para a sua vida, para o seu testemunho. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então eu queria falar sobre isso em Oséias 12. Amanhã nós vamos ler Oséias 13, Oséias 14 e acabou. Aí nós vamos entrar em Joel. Joel é um livro tremendo. Pensa num profeta. Manto é esse profeta Joel, certo? Quero que você abra comigo. Nós estamos falando de batalha espiritual. Vou dar continuidade aqui com vocês sobre batalha espiritual. Abra comigo em Efésios 6:12. Vou ler esse versículo, tá? Então, Efésios capítulo 6, verso 12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Ou seja, a minha briga e a sua não é contra pessoas. Então, tira o fulano, o beltrano, o cicrano da sua cabeça. Mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Certo? Então, a minha briga e a sua, a minha luta e a sua não é contra os pastores, não é contra os irmãos, não é contra o povo que vem endemoniado, mas sim contra aquilo que está usando essas pessoas. Mas sim contra aquilo que está manipulando essas pessoas. Amém? Glória a Jesus. 2 Coríntios 10, 4, se você puder. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Olha só que poderoso. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Agora eu amo isso daqui, ó. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, se submete, obedece a Deus. Então, ó, para resistir o diabo, primeiro você tem que, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É um processo. É o passo 1, o passo 2 e o passo 3. Quer resistir ao diabo, primeiro se submete a Deus e obedece a ele. Aí você resiste o diabo. Após resistir o diabo, ele vai fugir de você. Porque quem carrega princípio, quem carrega obediência, quem está andando debaixo do reino, quem está andando debaixo de submissão, consegue resistir. Amém? Olha que poderoso isso. Então não é só resistir o diabo e ele fugirá de vós. Se submeta. Obedece. Amém? Então não tem esse negócio de você conseguir resistir o diabo se você não for obediente. Se você não for obediente, tem brecha aberta. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então, eu trouxe aqui alguns versículos. Eu tô falando de batalha espiritual. Ontem eu trouxe bastante, né, sobre ataques. Então, hoje eu quero trazer para vocês, tá? Sobre batalhas espirituais quando nós nos levantamos para orar por pessoas. Então, a primeira batalha, eu falei para vocês, o primeiro nível de batalha que Satanás vai tentar contra a sua vida é o nível em que você está se levantando, você está sendo curado, você está sendo liberto, você está sendo remido e lavado pelo sangue de Jesus, está sendo curado na alma, está saindo do pecado. Então essa é a primeira batalha, onde vem cansaço, onde vem pensamentos de desistência. Só que uma vez que você é vivificado, uma vez que o Senhor te trata, te cura, te passa na prensa, você passa pelo vale de Jabó, que Deus transforma a sua identidade. Toda pessoa que tem sua identidade ativa em Deus, ela quer o que agora? Ela quer regaçar as mangas e ir para cima e pregar as boas novas, libertar outras pessoas, curar outras vidas, né? A gente vai falar assim, olha, tudo que Jesus fez comigo, agora eu quero fazer com outras pessoas. E nisso tem orar por pessoas, libertar pessoas, ministrar outras pessoas, pregar para alguém. Então, a partir do momento que o evangelho, agora ele não só alcança você, mas através de você há um fogo consumidor para que você venha evangelizar para outras vidas, agora você enfrenta um segundo nível de batalha, tá? Então, o diabo, ele vai vir para cima de você, porque quando você se posiciona para orar por pessoas, para pregar para pessoas, para interceder para pessoas, você começa a tirar essas pessoas automaticamente da onde? Dos cativeiros espirituais. Você começa a tirar essas pessoas de cativeiros espirituais. Então, vamos aqui, ó. Prestem muita atenção. A gente, muitas vezes, quer guerrear por pessoas, só que a gente não tem preparo, a gente não tem estrutura para isso.
E a gente não sabe como fazer isso, né? Então, por exemplo, às vezes a gente quer orar por pessoas e a gente não tem uma cobertura espiritual. Cobertura, queridos, é você ter pessoas orando por você. Eu oro pelo meu povo todos os dias. Eu oro pelo meu povo que está debaixo do meu ministério. Eu sou um tipo de pastora que eu oro pelo meu povo, apresento eles para o Senhor, cubro eles com o sangue de Jesus. Eu oro. E é nítido, eu não preciso falar para vocês que eu oro. Não só na madrugada, mas eu oro, eu os cubro. Então, você tá debaixo de um teto que você tem oração, isso é muito importante. Porque você não está descoberto, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Vou só dar um exemplo para você. Imagina você indo para uma guerra sozinho. Você já está em desvantagem. Agora imagina você indo para uma guerra com um monte de escudeiro atrás de você. Esses escudeiros que vão à frente, vão atrás de você, evitando as flechas, evitando os dardos, são as pessoas que oram por você. Então você vai ter êxito na batalha porque você tem escudeiros. E os escudeiros são quem? São os intercessores. Escudeiros são os intercessores, são aqueles que vão te proteger, são aqueles que vão te blindar, vão falar, eu não aceito, Pai, nenhum dardo inflamado sobre a vida do fulano, reveste, empodera, dá mais autoridade, amém? Então, você ir para uma batalha sozinho é uma coisa, você ir com escudeiros dentro do campo de batalha é outra coisa, tá? Então, quando nós nos posicionamos ou para resgatar alguém, ou para, principalmente aqui na intercessão, é muito importante o quê? Você está debaixo de uma cobertura saudável. Você saber que você tem uma liderança que ora por você, certo? Outra coisa importante, dependendo do nível de batalha, você ter ali com você outros intercessores. Então vamos supor, nós vamos fazer uma campanha aqui de oração para conquistar o território aqui dessa cidade. Então você está debaixo de uma cobertura, seus líderes oram por você, te abençoaram nessa missão, mas você está com mais 9 pessoas, com mais 8, mais 4 pessoas, e você, né, está à frente dessa campanha e essas pessoas estão te cobrindo, essas pessoas estão blindando a sua vida, e isso faz toda a diferença, tá? Ter identidade em Cristo bem estabelecida é muito importante, porque a partir do momento que você começa a saquear o território do diabo, o diabo ele não vai conseguir mais mexer naquela pessoa, ele não vai conseguir mais fazer o que ele estava fazendo, então ele vai querer vir para cima de você. Porque ele vai falar assim, mas por que a gente está recebendo esse bloqueio? Por que a gente não está conseguindo aqui fazer o que a gente faz? Tem alguém orando. Quem que está orando? Aí se você não tem sua identidade em Cristo, você não sabe quem você é, você começa já, porque o diabo, ele anda ao derredor, tentando. Então ele vai tentar lançar dardos de pensamento, dardos sobre a sua mente, tá? Ele vai tentar lançar setas, dardos inflamados. Então você precisa saber quem você é em Cristo. Você precisa saber o que você carrega, tá? Você precisa ter autoridade nas regiões celestiais. E queridos, ter autoridade nas regiões celestiais é uma pessoa que anda em santificação, é uma pessoa que jejua, uma pessoa que ora. E a autoridade só se constrói se impondo. Então não adianta você só orar e jejuar, você tem que orar com força, você tem que orar, você tem que declarar. Então, às vezes, eu vejo filhos espirituais guerreando. Eu podia muito bem, na autoridade que eu tenho, só fazer uma oração. Só que eu penso, se eu for lá e fazer essa oração, esse filho espiritual toda vez vai depender de mim e ele não vai conseguir exercitar o que é autoridade espiritual. Então, ela precisa ir lá e precisa fazer. Não deu bom da primeira vez, tem que ir lá de novo, porque a gente só consegue, né, sustentar e gerar autoridade espiritual fazendo as coisas. Comigo foi assim, certo? Então, às vezes, tem coisas assim que, pela autoridade que eu carrego hoje, eu falo, nossa, tá fácil. Mas tem que deixar ir, tem que deixar fazer, para aprender, porque tudo isso é escola, amém? Então, ter autoridade nas regiões celestiais. Para isso precisa orar, precisa jejuar, precisa ter uma vida em Cristo, precisa entender o sangue de Jesus. Tem gente que quer ter autoridade, mas não confia no sangue de Jesus. Acha às vezes que um bruxo, uma feiticeira é mais poderoso que o sangue do Cordeiro. Queridos, o sangue de Jesus é a arma mais poderosa, aonde todo joelho tem que se dobrar. Se você não tem esse nível de consciência que o sangue de Jesus é poderoso para destronar qualquer coisa, você precisa estudar a obra da cruz, estudar tudo isso daí, colocar dentro do seu coração e entender que o sangue de Jesus,
ele é suficiente. O sangue de Jesus, ele é poderoso. O sangue de Jesus, ele é capaz de derrotar todo inimigo. Amém? E nós precisamos ter essa mentalidade, tá? Então, outra coisa. Você quer orar pelo fulano, orar pelo cicrano, mas você não tem estrutura emocional. Tudo, você começou a orar, você começou a ficar desanimado, aí você começou a ser atormentado. Gente, eu gosto muito de falar uma coisa. Se você tá pronto pra guerra, vai pra guerra e não dá trabalho pros outros, não. Mas você vai pra guerra, você dá mais trabalho na guerra do que quieto. Porque você não tem estabilidade emocional, aí tudo é batalha, tudo é ataque. Então por que você se meteu nisso, criatura? Por que você se meteu nisso? Amém? Por que você se meteu nisso? Outra coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu tenho, aqui onde eu moro, eu tenho um vizinho daquele lado, né? Passo todo dia na frente da casa dele. Os carros dele tudo tem a placa com aquele nome, certo? Tem aí um vizinho abençoado, né? Para não falar outra coisa. Daquele outro lado. Mas eu podia ser muito bem, né? Metida a libertadora. Ai, que eu vou fazer. Não, Deus não pediu para mim fazer nada. Deus não falou para mim fazer nada. Eu vou mexer em guerra que não é minha? Então, se Deus te pediu para enfrentar, levantar uma batalha, ou seja, se Deus pediu para você, certo? Se Deus pediu para você ir fazer, se Deus pediu para você ir lutar, você vai. Mas se Deus não pediu para você ir, por que você está entrando numa guerra que nem é sua? Certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então eu acho que só de morar no mesmo condomínio, essa pessoa já se deu mal. Porque aqui não vai descer e não vai baixar nada, a não ser a presença do Espírito Santo. Amém? Então, eu quero que você entenda exatamente isso. Então, nós não podemos ficar pegando guerra que não é nossa. Deus mandou você orar por essa pessoa? Não, Deus não mandou. Quando Deus manda, querido, você vai do jeito que você está e você se sustenta ali, porque há uma unção de Deus que vai te sustentar. Há uma unção de Deus que vai te ajudar a se manter na guerra. Então você não pode querer, eu vou porque esse cara aqui, essa pessoa aqui não é de Deus e tal. Mas Deus te pediu. Enquanto Deus está falando assim, não, eu quero que você peleja pela sua família, eu quero que você ore pelos seus. Porque é esse nível de guerra que eu estou tentando te ensinar. É esse nível de guerra que eu estou tentando fazer com que você entenda que é o que você está habilitado para agora. Aí você quer orar contra bruxo, contra feiticeiro, contra satanista, mas você não conseguiu nem superar o primeiro nível, que é orar pela sua família. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes você está pegando uma batalha espiritual, você está pegando uma luta espiritual que você ainda não tem patente para aquilo. Patente não é porque você não tem autoridade, você não tem resistência emocional. Você não tem resistência, querido, espiritual sobre isso. Então é uma coisa que eu aprendi no decorrer da vida, tá? Outra coisa, então para você se colocar nesse campo para batalhar por pessoas, por coisas muito fortes, você tem que ter uma boa cobertura, você tem que ter intercessores junto com você, você tem que ter sua identidade em Cristo bem estabelecida, você tem que ter autoridade nas regiões celestiais, você tem que saber o que você está fazendo, o que você está falando, o que você está declarando, você tem que ter estabilidade emocional e mental. Por quê? Aonde que eu falei para vocês ontem que o inimigo atua? Dentro do pensamento, dentro das emoções. Você começou uma guerra, você começou a ficar desanimado, então você já sabe. O inimigo está vindo com tudo. Então você tem que ter uma identidade, falar, eu rejeito isso daqui, certo? Ok? Agora eu quero falar um pouquinho para vocês, tá? Sobre armas espirituais. Armas espirituais para a batalha. Nós temos a armadura de Efésios. E nós precisamos aprender a colocar armadura. E tem gente que acha que a armadura não é nada, mas precisa colocar todo dia. Precisa, porque todo dia você vai para a batalha. Querido, se a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, a armadura tem que ser colocada todos os dias. A armadura porque a oração ela tem que ser feita todos os dias.
Então a armadura de Deus. Então vai sair de casa. Se você não está na madrugada conosco, todo dia na madrugada a gente coloca capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, as botas do evangelho da paz. Oração de guerra. O que é oração de guerra? É uma oração de comando, voz de comando. Diabo, vai saindo aqui agora da minha casa. Bate em retirada toda a opressão, toda a preguiça, toda a procrastinação. Isso, a oração de guerra, você faz ela de pé. A oração de guerra você vai falando, vai fechando o ambiente, vai falando, Satanás, sai agora. Todo demônio do menor ao maior se retire agora da minha casa. Em nome do Senhor Jesus, é uma ordem. Sai da minha casa, leva toda preguiça, leva todo vício que você tem colocado sobre o meu filho. Vai no quarto do seu filho e fala, todo espírito de vício, todo espírito de malandragem, todo espírito de mentira, todo espírito que tem fomentado no coração do meu filho, eu ordeno hoje. Eu te rejeito, te cancelo e declaro que você sai agora da vida da minha casa, da vida do meu filho, da vida da minha filha, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho autoridade sobre essa casa em Cristo Jesus. E é Cristo Jesus que governa essa casa. Isso é uma oração de guerra. Todo espírito de bebida que acompanha meu marido agora, eu ordeno que você saia, em nome de Jesus. E as bebidas dele que está aqui, eu declaro agora que eu selo ela com o sangue de Jesus. Meu esposo não consegue mais beber dentro dessa casa. E aí você começa a decretar. Por quê? Apóstolo, por que essa mulher não tira as bebidas? Porque às vezes vai tirar a bebida, vai arrumar uma confusão pior com o marido. Mas você vai lá e fala, eu bloqueio essas bebidas no mundo espiritual. Eu declaro que isso aqui não é mais altar de Satanás. Essas bebidas não têm mais efeito sobre a vida do meu marido. Ele não vai conseguir beber aqui dentro. O espírito do vício não influencia. Eu lembro de uma irmã que ela fez isso. O marido não conseguia mais beber em casa. As bebidas começou a fazer aniversário. Ele só conseguia beber fora de casa. Porque fora os demônios influenciavam ele. Mas dentro da casa os demônios não influenciavam mais. Então isso é uma oração de guerra. Isso é uma oração. Isso é uma arma que você tem. Ai, mas eu não faço porque eu tenho medo. Você tem medo de quem? Do diabo? É porque você não sabe quem você é. O dia que você entender que você é portador do Espírito Santo e que ao falar o nome de Jesus, o Senhor dá ordem aos seus anjos para estar com você, é que você não sabe quem você é. Amém? Deixa eu te falar. Quem é o diabo? Perto do Espírito Santo de Deus, perto dos anjos do Senhor, perto da glória de Deus. Oração profética. Queridos, a oração profética é uma arma de guerra. Porque a oração profética é quando você está ligando no céu e na terra um fato que ainda nem existe aqui no mundo físico. Você está falando, às vezes você está ali abrindo a tua geladeira e falando assim, eu profetizo, obrigada a Deus, eu profetizo a abundância, eu profetizo que essa geladeira é uma geladeira, às vezes não está assim naquele momento. Eu profetizo que essa geladeira é uma geladeira farta, cheia de comida, cheia de alimento, que não só alimenta a minha casa, mas alimenta outras casas, serve. Amém? Então nós precisamos ser orações proféticas. Senhor Deus, eu profetizo sobre essa mesa a tua abundância. Eu profetizo sobre essa casa a paz que excede todo entendimento. Eu profetizo sobre essa cama um casamento abençoado. Eu profetizo sobre esse lar, Senhor Deus, uma família unida. Então quando você profetiza dentro da tua casa, eu profetizo em nome de Jesus que eu vou colher dessa casa muitos frutos. Eu declaro, Senhor Deus, que o meu filho vai ser alguém, Pai, no teu reino. Ou ele vai pregar, ou ele vai cantar, ou alguma coisa ele vai fazer. Eu profetizo isso. Amém? Agora vem comigo. Atos proféticos. Ato profético. Quando você faz um gesto, lembra de Jeremias, lembra de Isaías, lembra de Ezequiel, lembra de Isaías. Quando você faz um gesto, você está consolidando os próximos acontecimentos. Então, atos proféticos são poderosos. Amém? Atos proféticos são poderosos. Você começa a marchar na tua casa, você está declarando que você se levanta, tá, com força no exército do Senhor, que você está, né, se prontificando para estar guerreando todos os dias. Quando você coloca a armadura, isso também é um ato profético. Você pode estar colocando uma armadura invisível, mas nas regiões celestiais essa armadura, ela existe, tá? Então nós precisamos ter o que? Oração profética. Senhor, eu quero te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor já concedeu a mim, ainda que pareça que não tenha, mas você está orando, tá? Outra arma, agora, essa arma aqui para mim é uma das mais poderosas, adoração. Quando o diabo quiser que você reclame, que você murmure, que você fale, Deus, eu não vou te buscar mais, você adora. Aí você canta o contrário daquilo que ele quer que você fale. Ainda que a figueira não floresça, Senhor, eu estou aqui, eu te adoro, eu me rendo. Amém? Quem já pisou no Santo do Santo? Senhor Deus, eu não tenho como eu pisar em outro lugar, porque eu já pisei no Santo do Santo. O jejum é outra arma poderosa.
outra arma poderosa. A oração em línguas. Gente, oração em línguas, você não tem noção como é poderoso. A oração em língua, ela não só edifica tudo aquilo que você já recebeu de Deus, ela edifica os dons, ela edifica a unção profética que está sobre ti. Então, oração em línguas, remaca. Você vai, por exemplo, vai limpar a sua casa, vai organizar seu escritório, vai, né, dirigir da sua casa ao trabalho. Você que já é batizado com o Espírito Santo, vai orando em línguas. Amém? O seu devocional diário é uma arma. O seu devocional onde você ora com o Senhor, você lê a Bíblia, enfim. A Bíblia, querida, é a espada do Espírito. A Bíblia é quem vai forjar sua identidade em Cristo. A Bíblia, os versículos, você precisa impregnar alguns versículos dentro de você. Né? Eu sempre carrego aquele, Lucas 10, 19, se eu não me engano. Eis que eu vos dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo poder do inimigo, e nada vos fará dano. Escuta aqui, diabo. A Bíblia diz em Lucas que o Senhor Jesus me concedeu autoridade para pisar em todo tipo de cobra, em todo tipo de escorpião, sobre todo o poder do inimigo, e que nada me fará dano, nada fará dano à minha vida. Então bate em retirada agora. Então nós precisamos pegar alguns versículos chaves e ter como, né? Então, oração de guerra, ora em voz alta, lance decretos espirituais, né? Exerça sua voz de comando. Eu amarro agora todo demônio. Às vezes você vai num lugar, o povo te atende mal lá, fala assim: Senhor, eu estou indo, faz uma oração antes de sair de casa. Senhor, eu coloco agora a tua armadura. Coloco agora, Senhor Deus, tua armadura. Aí você declara a armadura. Declaro agora, Senhor Deus, que eu estou revestido do sangue de Jesus, da glória de Deus, do óleo do Espírito Santo. E, Pai, eu quero declarar, Senhor Deus, que eu amarro todos os demônios desse local onde eu vou. Eu quero declarar que lá eles não podem influenciar a vida de ninguém que vai me atender. E quando eu chegar naquele local, as pessoas que estão naquele lugar vão ter que me tratar bem, não por causa de mim, mas por causa da sua glória que paira sobre a minha vida. E aonde a sua glória entra, Senhor Deus, toda língua, todo joelho, todo mundo tem que se dobrar. Então, Senhor Deus, não é sobre mim, mas é sobre sua glória que anda sobre a minha cabeça. É sobre a sua glória que se anuncia onde eu chego. Porque eu sou cheia do Espírito Santo. Então eu não aceito que ninguém venha me tratar mal, não aceito que ninguém venha me desdenhar, porque agora eu amarro todos os demônios dessa agência. Às vezes a gente vai num lugar, né? O povo às vezes está lá mal encarado, às vezes é num banco. Você fala: eu já amarro todos os demônios. Eu já amarro agora. E, gente, isso é armas para você usar, tá? Para enfrentar as pequenas batalhas espirituais que se levantam. Quem aqui já passou no supermercado e talvez uma mulher quase endemoniou lá, tratando você mal, desdenhando? Você sentiu até uma névoa pesada das trevas? Quem aqui já viveu isso? Você fala: meu Deus, essa pessoa, que mau humor, parece que até comigo. E, queridos, pode ser realmente o demônio que está ali não suportando você, não suportando o que você carrega, não suportando a glória, não suportando. Então, quando nós oramos para ir se apresentar no local, e a apóstola funciona, faz e você verá. Amém? Certo? Faz e você verá. Amém? Então, nós precisamos, né, aprender a entrar no campo de batalha, aprender a se levantar em distintas batalhas espirituais. Nós precisamos aprender, amém, a nos posicionar. Nós precisamos aprender a guerrear. Nós precisamos aprender a lutar as nossas lutas. E, gente, eu quero pedir uma coisa de todo o coração para vocês: não dê palco pro diabo. Gente, a gente sabe que existe bruxa, satanista, feiticeiro, existe tudo isso daí. Mas a gente amarra em nome de Jesus. A gente declara que Jesus cancela. Certo? Quem aqui já pertenceu às trevas sabe. Eles atuam, mas eles atuam até onde tem um ungido do Senhor. Eles atuam com limitações. Aonde tem um homem de Deus orando, eles não entram. O anjo do Senhor acampa ali. Então não dê crédito para bruxo, não dê crédito para feiticeiro, não dê crédito. Gente, o sangue de Jesus é superior. O dia que vocês tiverem entendimento o que é o sangue de Jesus, pra você ter noção, olha aqui, a Jéssica, ela já pertenceu ao reino das trevas. A Jéssica, o testemunho da Jéssica é tremendo, ela já foi bruxa. E a Jéssica sabe, ela já contou até na escola de libertadores, que aonde
os filhos das trevas acham que entra. Se tiver ali um ungido do Senhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles não entram. Eles não conseguem. Porque o anjo do Senhor não permite que eles venham ultrapassar as barreiras aonde Deus cerca, aonde Deus cuida. Então eu quero ensinar uma geração a não só confrontar Satanás, a não só confrontar o inimigo, mas entender do poder que você carrega. Essa geração passou muito tempo, tá? Essa geração passou muito tempo com medo do diabo. Mas eu quero dizer pra você, o diabo vai ter medo de você o dia que você começar a viver um evangelho genuíno. O dia que você começar a viver uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de jejum. É Satanás que vai ter medo daquilo que você carrega. Porque você vai estar carregando a chama do Espírito Santo. Amém? Certo? O anjo até aparece para mandar o bruxo embora. Olha só, gente, eu quero que você entenda isso. Isso é muito poderoso. Os anjos do Senhor, eles estão trabalhando em prol daqueles que oram, em prol daqueles que jejuam. Eu quero que vocês entendam isso. E a sua vida com Deus é suficiente para dar combustível e autoridade ao exército do Senhor. Amém? Igual a que a pastora Célia falou, nós não somos oprimidos, nós somos opressores. Exatamente. Por muito tempo, queridos, olha, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, mas fica só entre nós. Você sabe por que os pastores não estão fazendo libertação? Porque não querem consagrar. Não querem, por quê? Para mexer com libertação, para mexer com batalha espiritual, para mexer com intercessão pesada, tem que orar e tem que jejuar. E os pastores não querem mexer com isso. Amém? Porque se andar certinho, se fazer as coisas certas, se ficar alinhado, não tem perigo nenhum. Já escutei, que eu não vou mexer porque... pelo amor de Deus, você tá aí com medo do diabo? Você tá aí devendo alguma coisa? Porque se você tá com medo de mexer com o diabo, é porque você tá devendo. Porque quem não deve, querido, não tem. Vai pra cima e ainda fala. Você não tem autoridade nenhuma, você não tem legalidade nenhuma sobre a minha vida. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Amém? Então vamos aqui falar a verdade. Você que está vivendo em santidade, você que está... Igual eu falo pra você, aqui ninguém, queridos, vai ser um santo imaculado. Todo dia você vai pecar. Mas porque você ora todo dia, você conserta a sua vida com Deus. Todo dia você ora, todo dia você pede perdão. Todo dia a misericórdia do Senhor se renova e o Senhor te dá autoridade. Amém? Então eu quero dizer para você, Deus está levantando uma geração que não tem medo do diabo. Deus está levantando uma geração que está entendendo sobre santidade. Deus está levantando uma geração que ore, que jejue e que paga preço. Queridos, esse negócio de em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpentes, né, vão curar os enfermos, é para todos. Jesus, na verdade, todo aquele que carrega a autoridade em nome de Jesus vai curar pessoas no nome dele. Vai batizar pessoas no nome dele. Vai ganhar pessoas no nome dele. Vai libertar, vai ministrar cura. Vai ministrar libertação. Então para com isso, é que eu não tenho chamado. Não, você não tem unção. Eu não tenho chamado para libertar. Não, você não tem unção, porque eu vou falar a verdade para você. Quem tem vida com o Espírito Santo, quem tem autoridade no nome de Jesus, não precisa nem saber o nome se é Exu, se é caboclo. Você não precisa saber nome de demônio nenhum. É só você falar assim, em nome de Jesus. Todo demônio que está aqui sai e ele tem que obedecer. Ainda que você não saiba nenhum princípio de libertação. Se você carrega a autoridade em nome de Cristo, é só você falar, saia! Que ele tem uns irmãozinhos humildes. Tem uns irmãozinhos humildes. Que não sabe nem se é Beuzebu, se é Asmodeu, se é... Não sabe nem o nome. A hora que desce o demônio ali e manifesta na pessoa, o pastor fulano não consegue tirar, ele vai lá e só bota a mão na cabeça e fala, em nome de Jesus de Nazaré, sai. E na hora? Por quê? Porque o que conta na hora é a unção, é a intimidade que essa pessoa tem. E que quem tem cheiro do sangue de Jesus, recanta, manda, soia. Não precisa saber a teoria não, querido, porque o demônio, ele sai, sabe o quê? É na autoridade, no nome de Jesus. Amém? Mas quando você estuda, né, isso te facilita saber como enfrentar certas guerras. Porque nós vamos nos deparar também com libertações muito difíceis, como a libertação de um bruxo, de um feiticeiro, onde nós temos que aprender, mas isso não impede de uma pessoa leiga ser ministrada ali pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala assim, fecha agora a legalidade nessa área, repreende isso, quebra aquilo, porque o Espírito Santo ele é professor, ele pode fazer também, amém? Mas o que eu estou tentando dizer para você? Para de dizer, eu não tenho chamado para isso, eu não tenho chamado para aquilo.
Eu creio que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que sabem fazer de tudo no reino. Homens e mulheres que sabem ministrar uma cura interior. Homens e mulheres que sabem ministrar uma libertação. Homens e mulheres que sabem ministrar o fogo do avivamento. Homens e mulheres que sabem ministrar o batismo com o Espírito Santo. Então vamos parar com esse negócio. Porque eu fui chamado para isso. Não, querido, você foi chamado para anunciar as boas novas. Olha só, e a Bíblia diz, tá? Que os sinais acompanharão aqueles que creem. Quem crê? É você que crê e está pregando que Jesus vive. E Jesus volta. E Jesus cura. E Jesus restaura. Então, os sinais. Que sinais? Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome vão batizar. Em meu nome vão curar. Em meu nome vão fazer isso. Em meu nome vão fazer aquilo. Esses são os sinais. Amém? Então, o Senhor está levantando uma geração cheia. E essa geração está incomodando muitos líderes que não entenderam sobre pagar preço. E porque Deus está levantando uma geração capacitada. Porque Deus está levantando um povo que está cheio de fogo. Está cheio de unção. Está incomodando as autoridades. Está incomodando o povo que estava ali. Não, tá tudo bem, só uma palavra domingo. Palavra de prosperidade. Um evangelho da prosperidade. Um evangelho... Queridos, o evangelho da prosperidade, ele não salva ninguém. O evangelho da prosperidade, ele não batiza ninguém. O evangelho da prosperidade, eu creio que Jesus nos prospera, mas o evangelho não está em volta de prosperidade. Põe isso na cabeça de vocês. O evangelho de Cristo está sobre salvar almas, transformar pessoas, transformar vidas. Eu creio de todo o meu coração que o evangelho de Cristo é isso. E aí quando um líder que já está na zona de conforto, talvez ele começou bem, ele jejuava, ele orava, mas ele parou. Porque ele entrou na zona de conforto. Aí quando ele vê alguém fazendo, e a igreja, o povo da igreja querendo entender aonde que aquela pessoa está conseguindo aquilo, aonde que aquela pessoa, ele se incomoda. Ele já fala, isso aí é fogo estranho, isso aí não é de Deus. Mas na verdade, a forma de Deus usar aquela pessoa ali, porque ali não tem ninguém sendo usado daquela forma, confronta quem não está sendo usado. Queridos, como eu falo para vocês, a gente incomoda muitos pastores porque os próprios me falam assim, apóstolo Larissa, apóstolo Júnior, ora na madrugada. Por que vocês não oram? Incomoda. Porque quem não está afim de orar, acha ruim esse tipo de cobrança. Olha, a apóstolo está fazendo a campanha de 50 dias. Incomoda porque eles não sabem jejuar. Incomoda porque, queridos, quem não sabe jejuar, quem nunca jejuou 2 dias, não sabe jejuar 50. Então esse tipo de cobrança incomoda. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Nós deveríamos aprender com os outros que estão vivendo o avivamento. O avivamento está aí para quem quiser, mas para viver o avivamento tem que se santificar. Para viver o avivamento tem que sair do pecado. Para viver o avivamento tem que jejuar, tem que orar. Para viver o avivamento tem que estar queimando todo dia, tem que estar com o peito queimando todo dia na presença do Senhor. Então, eu sinto muito em te dizer, você vai começar a ser cheio de fogo. Deus vai começar a te usar. Se você estiver numa igreja morna, se você estiver numa igreja que não tem uma vida de consagração, você vai começar a ser perseguido lá dentro. Porque o fogo queimando, ardendo em você, está confrontando o fogo que não queima mais lá no altar. Vai confrontar o fogo que já não queima mais lá no líder. Já vai confrontar o fogo que não queima mais lá naquela pastora. Recanta, manda, sugue, saia. Por isso que incomoda tanto. Por isso que incomoda tanto. Porque é difícil mesmo sair da zona de conforto e começar a pagar preço. Mas só tem resultado quem paga preço. Só tem resultado quem vive posicionamento. Só tem resultado quem sai da zona de conforto. É simples assim. Amém? Vocês concordam com isso? Então não atormente o vosso coração se alguém está incomodado com você. O fogo que está ardendo está incomodando. E eu vou falar uma coisa para você. Nós somos reino. Nós não somos uma denominação. Nós não somos... Queridos, a gente pode estar inserido numa denominação para organizar as coisas. Mas nós somos um só povo, de um só Cristo, de um só Espírito Santo, de um só Deus. Se a igreja entender isso, ela vai andar em unidade. Ela vai andar em unificação. E a igreja precisa entender que o povo de Deus... Eu vejo a igreja como uma porta de um hospital, mas ela não é hospital por muito tempo para aqueles que são levantados. A partir do momento que essa pessoa é posicionada, ela se encontra como um guerreiro, uma guerreira. E aí ela está no exército do Senhor, munida, armada, até os dentes, com o sangue de Jesus.
Amém? Então nós entramos na igreja assim como hospital, nós entramos doente, mas ali Jesus nos restaura, nos cura e nos posiciona. Ou você se vê como um doente hoje? Não, você se vê como um guerreiro, uma guerreira no mundo espiritual, lutando, guerreando e resgatando aqueles que estão doentes. Então o reino de Deus é sobre isso. E nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos amar uns aos outros, amar os nossos irmãos, amar, queridos. Então eu vou dar uma dica para você. A gente não fala mal da nossa família. A gente não condena quem caiu. Essa pessoa que caiu, ele é um pastor, por mais problema que ele tenha, ele está do seu lado, ele joga do seu lado. Se ele estiver desalinhado, deixa Deus tratar com ele. Nós somos de um só reino, um só povo, amém? O nosso inimigo é Satanás, é o diabo, é os demônios, é as hostes malignas, é os tronos da maldade. O seu inimigo é Satanás, não é gente. Ah, mas eu sou perseguida, deixa esse povo te perseguir, abençoa eles. Na verdade, o que está neles é algo que não suporta aquilo que você está carregando, que é a glória de Deus. A sua luta não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestade, governo das trevas. Olha que a pastora Bruna, nós somos como Davi. Tem muitos Saúl se levantando, perseguindo os Davi. Porque esses novos adoradores, esse povo que Deus está levantando é um povo preparado, é um povo munido, é um povo cheio do Espírito Santo. E vai dar muita dor de cabeça para muitas autoridades que achavam que mandava no sistema, mandava nas coisas. E daqui uns dias o que vai falar, queridos, é somente a glória de Deus que vai estar sobre os locais. Aonde não tiver. Amém? O Senhor está vindo com a glória dele sobre a terra. O Senhor vai começar a encher os lugares onde se vive o evangelho genuíno de muita glória, de muito poder. Eu não estou falando de um lugar, vários. Todos aqueles que estiverem em consagração, em oração, o Senhor vai fazer. Amém? Glória a Deus. Era isso que eu tinha para falar para vocês no dia de hoje. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amo a vida de vocês. Compartilhe essa live com pelo menos umas 50 pessoas. Aleluia. Beijo. Uma ótima quarta-feira para você.